Vamos dar início à unidade 2, onde vamos abordar sobre o desenho de observação. Eu sou a professora Stephanie Magalhães e vou acompanhar vocês durante esse processo. Na aula de hoje, vamos ver um pouco sobre a mecânica de desenhar e os elementos compositivos do desenho. Nem todo conhecimento pode ser expresso em palavras, e nossa educação é baseada quase que exclusivamente em suas formas escritas ou faladas, mas o artista, o dançarino e o místico aprenderam a desenvolver a parte não verbal da inteligência. Esses são alguns pontos que devem ser levados em consideração ao estudar e praticar a arte do desenho. O primeiro são eles: a primeira posição, que é a forma que você posiciona o bloco de desenho; renovar o olhar, que é quando você muda a perspectiva que você está vendo o desenho. Na maioria dos casos, né, a gente desenha perto da prancheta, do bloco, enfim. E é bom a gente se distanciar um pouquinho para a gente ver o desenho de outra perspectiva. Postura correta na hora do desenho, a empunhadura para a utilização da forma correta dos instrumentos, posição da superfície do desenho e a variação de traços. É comum pensar que para desenhar é necessário ter um talento natural, mas a habilidade manual não é um fator primordial para o desenho. O segredo é a prática para melhorar suas habilidades. Quanto maior for a prática, melhor serão os resultados dos seus desenhos. Partindo agora para o tópico de elementos compositivos, vamos entender um pouco do que é a composição do desenho e o que ela engloba. Os elementos compositivos visuais e formais, ou simplesmente formas, estão presentes em composições de qualquer natureza, seja ela arquitetônica, artística ou de design. A escolha dos elementos visuais e a sua ordenação no espaço compositivo classificam uma boa composição do ponto de vista formal. Ao transcrever elementos que compõem a paisagem para elementos de uma composição artística, cada parte que compõe o todo é chamada de elemento compositivo ou forma, ou ainda elemento visual. Podemos perceber isso na imagem. É possível observar a tradução das partes que formam a paisagem em elementos compositivos. Os troncos das árvores são linhas, o telhado é a superfície e as paredes são o volume. Na verdade, pode-se dizer que os elementos compositivos compõem todas as coisas. Se observarmos bem, eles podem ser percebidos em tudo aquilo que nos rodeia. As noções básicas da composição são divididas em relações formais e não formais. As relações formais, dispostos e combinados na composição. Quantos são, quais são grandes ou pequenos, e assim por diante. Os ritmos são constituídos por semelhanças repetidas e organizadas. Já os contrastes se encontram em grandes diferenças. Já as relações não formais são as relações entre os elementos compositivos e o espaço de composição em que estão inseridos. A orientação espacial refere-se ao peso visual dos elementos de composição no espaço. A simetria ocorre quando, em um eixo imaginário, horizontal, vertical ou diagonal, é possível observar o espelhamento das partes da imagem. E o movimento visual é a capacidade que os elementos visuais obtêm pela sua ordenação, que os olhos do espectador percorram uma grande parte do espaço compositivo. Compreendendo um pouco o espaço compositivo. Qualquer espaço compositivo ele oculta uma estrutura que pode evidenciar ou não as formas nele distribuídas. O esqueleto estruturado do espaço compositivo, combinado com o sentido de leitura visual, pode fornecer pistas sobre como dispor as formas no espaço bidimensional, e pode ser dividido em duas partes: estrutura oculta do quadrado ou sentido da leitura. A composição possui algumas regras, pois a distribuição dos elementos visuais no espaço compositivo torna-se menos complicada depois que você compreende como ele funciona. Essas regras podem ser divididas em três: a regra dos terços, a qual consiste em traçar 4 linhas imaginárias no espaço compositivo e posicionar os elementos de composição na ou nas interseções dessas linhas para obter um enquadramento mais harmonioso da cena. A regra das 3 arestas consiste em aproveitar a atração natural das 3 margens do espaço compositivo para a distribuição dos elementos visuais. Já a regra dos ímpares é quando os elementos compositivos são dispostos no espaço de acordo com o seu peso visual, sempre em número ímpar.
Para a confecção de uma composição interessante visualmente, equilibrada e agradável aos olhos do espectador, não é necessário se prender muito às regras específicas. Uma composição rica do ponto formal e de percepção é feita a partir dos conhecimentos dos elementos compositivos e de suas relações formais e espaço-formais, bem como a interação desses elementos com o espaço compositivo. Essas são algumas possibilidades para tornar suas composições mais elaboradas formalmente e envolventes do ponto de vista visual. Aguardo vocês na próxima aula.